Olá, mulher, seja bem-vinda a mais uma aula da série Salvando o seu relacionamento com a numerologia. Aqui você aprende como salvar o seu relacionamento usando 7 segredos numerológicos. E eu sou a Maria Cristina Rosa, eu sou psicóloga e numeróloga. Nosso assunto hoje é sobre o número 5, quanto ele é poderoso e quanto ele pode ajudá-la a salvar o seu relacionamento. Você vai aprender como usar esse número para resolver a sua situação aí. O nosso tema hoje, ele é uma indicação do poder que tem o bom uso do seu livre-arbítrio no seu relacionamento. Porque se a gente fala de número 5, a gente fala de livre-arbítrio, que tem tudo a ver, então, com o número 5. Livre-arbítrio e número 5 e liberdade. Então, o número 5 corresponde ao ganho de liberdade na sua vida, que é quando você aprende a realizar mudanças saudáveis para você. Então, nós vamos ver hoje como é que isso acontece, né? Esse número 5, esse ganho de liberdade, como que a gente consegue ganhar essa liberdade usando o entendimento dessa vibração numerológica aí, super importante em nossa vida. Mas eu te peço atenção para não confundir as coisas, porque o número 5 não é de jeito nenhum para ser usado de forma leviana ou supersticiosa. Ao contrário, os conceitos numerológicos, eles são uma ferramenta para autoconhecimento. Quando eles são bem compreendidos e bem aplicados, eles nos levam a ter uma belíssima autossuperação, nos trazem bem-estar e também favorecem a que a gente tenha conquistas em nossa vida material. Isso, então, é muito importante que a gente tenha com muita clareza, não é? Porque sempre eu digo, a numerologia não é tirar sorte, não é nada dessas coisas que as pessoas pensam. Na verdade, é um conjunto de ensinamentos, né, que são muito pertinentes e que têm uma ação maravilhosa em nossa vida. Os números, eles são padrões de energia. Como a gente carrega um celular, a gente é carregado pelas vibrações numéricas em dias específicos da nossa vida. Então é importante saber isso, né? Se você compreende e usa o número 5, você vai ganhar em liberdade e contentamento, porque você vai saber como se conduzir na sua vida para conseguir ser quem você é e também para você conseguir viver como gosta e ainda salvar o seu relacionamento. Muito importante isso, né? Porque conhecendo o número 5, você enxerga por que a outra pessoa pode estar te sufocando se você sente que isso está acontecendo. E se isso pode estar acontecendo, você não se sente livre o suficiente, a outra pessoa te regula, né? Então você aprende como agir na situação, de uma maneira inteligente e eficiente. Por isso é muito importante estudar as vibrações numerológicas. E por isso eu estou fazendo esse trabalho, né, para ajudar, ou para melhor, para ensinar pessoas, porque é preciso que a gente aprenda. Então, isso, tudo que eu aprendi na minha prática, nos meus estudos, eu quero ensinar para vocês, para que vocês consigam ter um bom relacionamento. Que hoje os dramas de relacionamento estão impedindo as pessoas de crescerem. Então, nós precisamos de cuidar dos nossos relacionamentos e hoje a gente está vendo como que a vibração numerológica, número 5, pode nos ajudar, né? Por isso, você quer saber direitinho, fica até o final. Tem gente que entra e vai embora e aí fica com um conhecimento truncado, não entende, assim, pelo menos o todo, né, da vibração, e aí não vai conseguir tirar partido do conhecimento, então não adianta, né? Aí a pergunta é, por que é importante você aprender a usar o número 5 para salvar o seu relacionamento? Porque é uma oportunidade que a gente tem de enxergar a importância de olhar para nós. Então você vai ver, você vai ter a chance de olhar para você se enxergar. E você vai poder enxergar aonde é que você está aprisionado, aonde você se deixa aprisionar
no seu relacionamento. E mesmo antes de se deixar aprisionar no seu relacionamento, você se deixou primeiro aprisionar dentro da sua mente. Isso você vai ver melhor no decorrer aqui da nossa explicação, né? Portanto, é importante ter esse conhecimento, porque você vai ficar uma pessoa mais esperta e vai até começar a dar as cartas, né, aí no seu relacionamento, para mudar a qualidade da sua vida e a qualidade dele, não é verdade? Então, não é questão de ficar sendo essa pessoa arrogante, que agora quem manda aqui sou eu, quem dou as cartas sou eu. Dar as cartas no sentido de que você também dá as cartas. Não é só um que dá as cartas quando um relacionamento tem dois, não é? Mas se você não pega a sua parte, né, que seria devida a você de colocar as suas cartas, o outro vai colocar sozinho. Coisa simples para entender, não é? Qual o maior benefício de aprender a usar o número 5 no seu relacionamento? Gente, o 5 é uma vibração muito estimulante, sabe? Ela chega na sua vida, se você começar a prestar atenção, você vai reconhecer isso. Que ela chega na sua vida pedindo novas experiências, novas estratégias para incrementar a sua vida a dois, né? Ela chega pedindo renovação e às vezes até impondo renovação. E quando a vida impõe uma renovação, só nos resta aderir, não é? Por exemplo, se a vida traz um falecimento, é imposto isso para nós. Aí é uma renovação que a gente precisa aceitar, querendo ou não é? Mas nem sempre é drástico dessa forma. Mas, de qualquer forma, a vida sempre nos traz oportunidade de renovação. E quando o número 5 chega para você, você começa a sentir vontade de coisas novas, de vivências novas, de passeios, de lazer. Por isso é uma vibração estimulante, porque você quer ter uma vida mais alegre, mais prazerosa e mais movimentada. Você quer passear, você quer se divertir, você quer viajar, você quer se aventurar, sabe? Você quer novas paradas, né? Você quer novos horizontes. Enfim, você quer redirecionar sua vida para um ponto acima. Sabe quando aquela mesmice nos deixa infelizes, fica uma rotina? Então, sempre a gente passa por fases onde a gente é convidado a quebrar a rotina. Por que que acontece? A gente se cristaliza em hábitos. Quando a gente tem um padrão de comportamento cristalizado, então é aquela vidinha mesma, todo dia igualzinho, né? Mas a vida ela é dinâmica, ela pede sempre renovação para nós. Então, quando chega essa vibração em nossa vida, nós temos que dar esses pulinhos aí, né? Fazer toda essa movimentação para que a gente adquira novos entendimentos, novos conhecimentos através de experiências práticas. O que nós precisamos entender é que essas experiências, elas devem ser vigiadas por nós, para que a gente realize experiências apenas de cunho positivo. Porque, então, nesse caso, a gente tem uma subida em nossa vida. Mas se a gente adere, né, a novas experiências de caráter duvidoso, de caráter negativo, a nossa vida, ao contrário, vai entrar no tobogã. Então, essa vibração 5, ela é um ponto assim de transição. Ou a gente sobe ou a gente desce. Não tem meio termo, não. Se ficar do mesmo jeitinho, você vai entrar em parafuso, porque a vida quer movimento, ela é dinâmica e você precisa subir. Mas se você não sobe, então não tem a alternativa a não ser descer, né? Porque a vida não aceita que a gente não cresça e não amadureça. Então, o que acontece? Aí chega... Enfim, quando chega a vibração, você tem a possibilidade de redirecionar sua vida e seu relacionamento. Ficou claro isso, né? Mas você pode não reagir a essa influência. E você pode perder a oportunidade, né? Passando, então, a viver sua vida sem se enriquecer, que é o perigo que a gente corre diariamente, né? A gente ficar cristalizado, como eu disse. Então, quando chega essa energia, ela passa por nós, as coisas, as possibilidades de mudança são maiores e as coisas acontecem com maior facilidade.
Então, nós precisamos aproveitar. Quando a gente começa lá, meu Deus, a minha vida está tão parada, está tão sem graça, eu preciso de... eu quero ter mais alegria, mais prazer, eu preciso de alguma coisa diferente. E aí nós precisamos de aproveitar esse período e encarar o que é que a gente quer de fato para poder fazer. A Carlinda fala, é verdade, casamento acabou em 1 ano 5. Muito interessante. Porque tem relacionamento que vai acabar. Eu até vou falar em algum ponto aqui, que relacionamento alguns têm prazo de validade. E nós precisamos entender isso. Aquele que já cumpriu a função, ele não vai ficar. Então a gente não tem que querer salvar o que precisa sair. Mas como que a gente vai entender isso? É justamente pelos acontecimentos. Os acontecimentos vão chegando e nós começamos a notar que está ficando sem graça, está ficando ruim, o interesse começa a sumir. Então nós precisamos encarar esses momentos, não é? Porque as mudanças, elas acontecem com mais facilidade em períodos de mudança e depois é com sofrimento. Ou então, o risco delas não ocorrerem. E quando a mudança veio para ser feita e a gente não realizou a mudança, a gente fica com uma energia parada no corpo. E isso vai nos adoecer, isso vai nos sufocar. E a gente pode ter doenças como asma, como alergias de pele, como eu tive na época em que eu me sacrifiquei por outros motivos. Então, eu falo de bandejinha para vocês, que é assim mesmo que acontece. Então, qual é a orientação numerológica para recuperar a liberdade perdida e ainda salvar o relacionamento? Tem duas coisas aí para a gente ver. Uma delas é reconhecer e aproveitar quando a energia chega, como eu já falei, que é quando a mesmice nitidamente começa a pesar para nós, né? Pedindo a transformação, pedindo decisão, novas decisões, pedindo desapego, né? Desapego do velho, pedindo coragem para engendrar modificações ou enfrentar as que a vida vai trazer de qualquer jeito. Tá? Então, super importante, gente, observar essas coisas. Por isso, fique atenta e se observe bastante para não perder quando o contingente energético chega e está disponível para você dar o salto que o número 5 prevê que a gente dê, para você dar o seu. E realizar as transformações que forem necessárias ou acatar as que vão chegar de qualquer jeito. Então, a segunda coisa é o relacionamento tem prazo de validade? Sim, uns têm, outros não. Para os que têm, é preciso que a gente esteja com muita atenção para não fazer durar uma coisa que não tem que durar. Mas, em compensação, aquele que é para durar, a gente não pode jogar ele fora. Porque em seguida virão dores, desequilíbrios, perdas, né? E nós não queremos. Então, aquele relacionamento tem que ser salvo, ele é para ser salvo. Só que aí a gente precisa se encarar, porque vem a mudança entra na sua vida. Pode também estar entrando na vida da pessoa, ou não. Mas se chegou para a sua vida, você vai passar por mudança, porque cada indivíduo tem seus momentos e sua época, né? Então, a mudança chega para você, se tudo for feito direitinho, beneficia o outro também, sabe? Então, nós temos que entender essas coisas, não é? Então, preste atenção, porque eu vou te revelar mais uma orientação numerológica para você recuperar a sua liberdade e ainda salvar o relacionamento. Qual orientação é essa? É que você pode estar num certo grupo de pessoas que quer ter a companhia, não quer ficar mudando de companhia todo dia, quer ter o companheiro ou a companheira fixa, não é? Mas não tolera perder a própria liberdade e a própria independência. Então, são pessoas que não dão conta de ficar sozinha, mas gostam de ter uniões com liberdade. Né? E o fato dela ter uniões com liberdade é que dará a ela a capacidade dela se tornar independente.
Então, olha o jogo que é, né, da energia em nossa vida. Então, essas pessoas que precisam, que gostam de manter um relacionamento, né, que aliás, um parênteses aqui, a ninguém é saudável ficar variando de relacionamento ou manter um e ficar também indo com outros. Isso não é saudável. E as pessoas não entendem isso. A coisa mais saudável que tem é, você pode trocar de relacionamento, mas enquanto tiver um, permaneça com esse. As pessoas acham que liberdade é estourar a boca do balão, como aqui na minha cidade eles falavam quando a gente era mais jovem. Ah, hoje eu vou sair e arrebentar a boca do balão. Então, isso aí, né, deixa a imaginação de vocês entender o que significa, né? Porque podemos entender de várias formas, mas o que acontece é que no outro dia, né, as pessoas voltam para casa, né, acordam grávidas, com AIDS, com doenças outras transmissíveis sexualmente, enfim, quantas coisas podem acontecer com esse desregramento da vida. Então, número 5, ele te dá liberdade, mas ele não te dá libertinagem. Muito ao contrário. O número 5 é para te ensinar a verdadeira liberdade, que é você subir o nível da sua experiência aqui na Terra. Né? Muito belo isso, não é? Mas, em relação a esse grupo de pessoas que, de repente, estão num relacionamento e se sentem aprisionadas, e a outra pessoa cerceia a liberdade, cerceia a independência, eu tenho um exemplo para dar para vocês. Né? A pessoa, ela gosta de liberdade, de independência, mas ela quer ter um relacionamento. Aí, uma pessoa veio para o atendimento, ela já estava no segundo relacionamento. O primeiro não tinha sido lá aquelas coisas, mas ela foi para aquele relacionamento para sair de casa. Então, naturalmente, não era aquele relacionamento, vamos dizer, que deveria permanecer na vida dela. Foi uma coisa transitória. E aí ela encontra, então, o segundo relacionamento, está satisfeita com o relacionamento, mas, de repente, ela começou a ficar insatisfeita. Ela viu que ela estava sacrificando a liberdade pessoal dela e profissional também. Isso começou a gerar um impasse no interior dela, né? Ela estava se sentindo insatisfeita e ficava aquele ranço, assim, né? Porque gosta da pessoa, mas não está muito satisfatória, né, a relação. Então, ela estava se sentindo desadaptada com aquilo. E qual que era o drama, né? O drama é que ela gosta de crescer na vida, ela é uma pessoa dinâmica, independente, e estava com uma oportunidade de trabalho em outra cidade maior. E queria ir embora, porque ele também tinha a estrutura dele na cidade, então ele não queria ir. E aquilo significava, então, que se ela quisesse se manter no relacionamento, ela ou abria a mão de lá ou arranjava outra estrutura, né? Então, ela ficou com isso na cabeça, sofrendo com isso, e ela, como tinha curiosidade com a numerologia, marcou uma consulta e veio. Né? Aí, bom, ela falou, eu não vou, eu vou, eu não vou ou eu vou? Né? Então, ficava aquela dúvida dentro dela, ela queria resolver isso. Aí, bom, isso era um martírio, viver com dúvidas, todo mundo tem a experiência de que não é nada fácil, né? E então ela veio para a consulta e achou super interessante, porque eu também falei, gente, que impressionante, né? Porque ela entendeu na hora essa questão de gostar, de ter a parceria, mas de poder ser livre na parceria. E ela entendeu na hora, falou, uau, é isso mesmo, meu drama é esse, que eu gosto dele, quero ficar com ele, mas quero ser livre. Eu quero ir para São Paulo, que era o caso, né? Eu quero ir para São Paulo para trabalhar nisso. Então, já decidiu ali mesmo que ela iria conversar com ele e ver o que resolveria. Né? Ah, bom, então, o anseio pela independência e pela liberdade casou, né?
com a informação que existe esse grupo e ela não teve dúvida. Aí, depois de um certo tempo, quando ela veio para o retorno, ela estava muito feliz. Ela já estava morando em São Paulo, né? E ela alugou lá um apartamento para ela. E como que ficou resolvida a situação? Uma vez por mês ele ia passar o fim de semana com ela. E quando ela pudesse, ela iria também visitá-lo na cidade original, né? Então, olha que interessante. Ela entendeu que ela gostava de viver assim, aceitou e enfrentou. E chamou, né, o marido para conversar. E entraram num acordo. Então, nós precisamos de entender, é isso. Quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, fica muito mais fácil para dialogar. Agora, tem gente que tem medo, né? Então, nós vamos ver algumas coisinhas mais para frente aí. Porque você pode falar para mim assim: ah, Cristina, essa solução pode ter sido boa para ela, mas olha aqui, para mim não vai funcionar. Porque ele jamais vai aceitar isso. Eu conheço a peça. Tudo que ele pode fazer para me prender, ele faz. E eu tenho até medo da reação dele se eu tocar num assunto desse. Então, olha o drama, né? Porque acontece sim, muitos casos desses. Então, se você falar isso para mim, eu te entendo perfeitamente, não é? E você acaba se reprimindo por causa disso e permanecendo infeliz e sufocada. Vai adoecer se não amadurecer dentro de você uma decisão, né, e uma tomada de atitude. Então, esse é o maior erro que as pessoas cometem nesses casos, que é o medo de enfrentar a situação, por medo também de gerar mais problema, né? Sendo que tudo poderia ser feito de uma forma estratégica para harmonizar a relação. Tudo poderia ser feito através de um plano estratégico, não é? Porque com um plano estratégico, você tem segurança para agir, você conhece o seu próximo passo. Isso é da maior importância. E aí você pode realizar as transformações necessárias com o mínimo de impacto no relacionamento, né? O mínimo. Então, não é bom assim? Então, eu te pergunto, o que vale mais se é enfrentar as mudanças, né, que são necessárias, que estão se impondo, ou continuar ignorando o assunto e deixar o relacionamento piorar? Não compensa, não é mesmo? A vida é feita de escolhas. Eu sempre pergunto isso e sempre perguntarei: o que você quer para a sua vida? Você quer acertar? Lógico que quer, não é? Ou você vai ficar dependendo dele mudar para ter a sua independência e a sua liberdade de volta. Porque você depender de você é uma coisa, mas depender do outro, não compensa, porque você pode nunca conseguir, não é? Então, não é melhor encarar o desafio e aproveitar a energia que está te induzindo a fazer a escolha certa e a transformação certa? Não é melhor acolher essa energia e movimentar essa transformação? Claro que é, não é? Então aí é usar bem o seu livre-arbítrio ao menos uma vez na vida, que é fazer essa escolha. Não, eu quero sim transformações e vou encarar, né? E respira, respira. Então o número 5, ele pede decisão, né? E o que você vai precisar é decidir que vai fazer aquilo que faz ter sol na sua praia, né? Não é melhor assim? Então, qual é a maneira correta de usar o poder do número 5 para salvar o seu relacionamento? Enfrentar a situação, com certeza, né? Tomar a decisão certa, como eu falei, ter a coragem para implementar, para se aventurar, né, em coisas novas, para adaptar-se ao que for necessário, porque não há mudança sem adaptação. Mas se eu sou uma pessoa que não sou maleável, não tenho flexibilidade, não consigo me adaptar, eu não consigo acatar o que é novo. Então eu vou permanecer na rigidez do hábito que já está lá instalado e que não me leva adiante.
Então, quando a gente permanece com rigidez, a gente não vai adiante. Você vai precisar desapegar dos seus medos, primeiro tem que reconhecê-los, né? Vai precisar desapegar das suas negatividades, porque no geral a gente tem um caminhão delas, crenças negativas, crenças limitantes, mágoas, ranço de todo jeito, né? E vai ter também que desapegar daquelas circunstâncias, né, entre aspas, vantajosas, que podem estar prendendo a você a um relacionamento que não está bom. Não quer dizer que vai precisar sair do relacionamento. Ele não está bom porque não está havendo mudanças. Porque pode ser um relacionamento que veio para durar. Mas se não há mudanças, ele vai se deteriorar e você vai sair perdendo. Então, olha a importância, né? Que a importância da gente parar e refletir sobre as coisas e sobre aquilo que passa em nossa mente e o que a gente está armazenando e colecionando de sentimentos ruins. Porque nós temos que ficar livre disso, o desapego está aí, solta, larga para lá. Ah, mas o que ele fez eu nunca vou esquecer. Isso aí é um problema sério, porque se você esquece, para de te amolar o problema, mas se você não esquece, ele vai morrer com você. E se ele morrer com você, minha amiga, você vai ter que voltar para se ver com ele, né? Então, é melhor que a gente morra sem precisar voltar, hein? Olha a situação da Terra atualmente como que está. Você quer voltar? Né? Então, vamos resolver logo essas coisas, né? E transformar o que está ruim em coisas boas. Mesmo que o relacionamento ele veio só por um tempo, não é muito conveniente que você salve esse relacionamento também, porque a hora que ele sai com elegância, como eu falo sempre aqui, sem ficar ninguém inimigo de ninguém, não é assim? Então, né, minha amiga, são informações muito, muito realmente interessantes, né? E nós precisamos de colecionar essas informações e aplicá-las em nossa vida, não é? E é o que eu estou ensinando, né, para minhas alunas, que você conhece, sabe muito bem, que é entender as vibrações numéricas e aplicar na vida através de um plano determinado, né? Como usar o 5 para se sentir leve e faceira? Então, ótima pergunta, porque o 5, ele é leve e faceiro mesmo. Então, o que a gente precisa aprender, eu até já ia falar isso daqui, porque eu perguntei qual é a maneira correta de usar o poder do número 5 para salvar seu relacionamento, não foi? E eu falei que precisa desapegar dos medos, das negatividades, das circunstâncias, entre aspas, vantajosas, né? Às vezes a gente não quer perder uma mordomia, ou a gente não quer perder uma situação que gosta, que preza, mas fica ali agarrada com coisas que não tá bom, para poder não perder aquilo lá. Então nós temos que ter muita sinceridade para com a gente. Aí entra o passo seguinte, que é o quê? Enfrentar as transformações necessárias. Porque elas vão movimentar a sua vida, vão te trazer prazer de viver. Então, responde essa pergunta: o que é estar leve e faceira? É desapegar dessa bobajada que nos deixa pesadas, não é? O que acontece? Ou você traz prazer para a sua vida, alegria, contentamento, passeia, se diverte, viaja, dá risada, vai aqui, vai ali, né? Convive com as pessoas, aprende coisas novas, isso te torna leve, isso te torna alegre. Mas se você não fizer essas coisas, não vem leveza. Leveza não vem. A leveza vem de abandonar o que é pesado. E isso que o número 5 está pedindo, para abandonar o que é pesado. Né? Não é interessante isso? Então, nesse caso, você traz felicidade para a sua vida, para o seu relacionamento, e a outra pessoa vai te admirar muito mais, porque quem é que não gosta de estar ao lado de quem está bem, de quem está vivendo com alegria, e quem não está cheio de peso no coração, cheio de amargura, né? E cheio de revolta. Nossa, gente, nós precisamos despertar para isso, a gente fica colecionando coisa ruim, solta isso, né? Então, tem até uma frase famosa do Einstein, né? Que ele falava: insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
Então eu continuo cheio de encrenca dentro de mim, com medo, com raiva, né? Olhando para outra pessoa atravessada, magoada com ela, não tenho coragem de falar o que eu penso, e quero que o relacionamento fique maravilhoso assim. Não vai cair do céu, não vai. Então Einstein foi muito feliz em deixar esse ensinamento para nós, porque ele falou: isso é a loucura. Loucura é isso, é você ficar na sua cristalização e querer viver igual a borboleta, né? Então quem não muda morre, é outro chavão que tem por aí, precisa mudar. E já que a gente está falando de borboleta, né, como é que a borboleta pode te ajudar a entender o número 5 e a salvar o seu relacionamento? Todo mundo sabe que antes de virar borboleta, a lagarta, ela precisou se fechar num casulo, né? Ela construiu um casulo em volta de si, e ali ela ficou um tempo e ela precisou de realizar muitas transformações. Ela precisou adquirir asas, então enquanto ela estava fechada ali, as transformações foram acontecendo, e ela adquiriu asas, e por fim ela rompe aquele casulo e ela sai, vai voar, e voa alto, né? Isso é a cara do número 5, não é? Porque ele pede isso para nós. Então, o que o 5 vai fazer na sua vida? Ele te fecha num casulo. Ou melhor, ele te traz a oportunidade e fala assim, ó, hora do casulo, antes de te dar liberdade, né? Primeiro você vai ter que vir na sua mente, que é o seu casulo, né? E vai aí na sua mente realizar as transformações necessárias. Então, primeiro, né, para você ficar leve, faceiro, enfim, tudo mais, você precisa se fechar no seu casulo, onde você começa a ver o que é que você está ansiando de ter para que você possa atingir essa leveza e essa possibilidade de voar mais alto, né? O número 5, ele pede, né, para você sair do automático. Então, quando você se fecha no casulo, você vai dar de cara com o seu automático lá, né? Todos os seus atos vão te convidar para você continuar fazendo a mesma coisa. É isso que você vai analisar lá dentro do seu casulo. Você vai precisar, então, você vai descobrir que você vai precisar administrar seu emocional, né? Para adquirir suas asas, porque se você continuar com aquele peso emocional, é igual a âncora do navio. Aquela âncora desce e o navio não sai dali nem a pau, né? Então você vai escolher se você vai ficar carregando a bobajada toda aí dentro, né, da sua emoção, do seu sentimento, ou se você vai adotar pensamentos leves, positivos, né, ter metas grandiosas, né, que te levem a novas aventuras, a trilhar novos caminhos, a realizar novas experiências. Isso é muito gratificante e é muito gostoso, né? Então, não se pode voar com emoções pesadas, né? E sim com pensamentos leves. Dá para entender isso? Escreve essas coisas, não deixa de escrever isso para você poder ler ali na frente, para você sempre verificar se você está pesada ou se você está soltando o peso, né? Então, o que eu te falo? Eu não posso te ensinar tudo numa aula só, continue me acompanhando, né, para aprender a salvar o seu relacionamento usando a numerologia. E comece hoje mesmo com as suas práticas. Um pequeno passo para você começar imediatamente. Qual que é, então, de tudo isso que eu já falei aí? Eu espero que tenha ficado bem claro, né? Entre para o seu casulo, liste as suas queixas, veja em que é que você está se sentindo tolhida, né? E para cada queixa, você vai listar também 5 formas inteligentes e pacíficas de começar a fazer o que você deseja. Comece já a aplicar em sua vida o que você tiver descoberto aí. Depois você volta aqui e comenta aqui embaixo se começou a dar certo, não é? Então, é isso aí, não é? Porque sem você se compreender e verificar quais são as âncoras que estão te prendendo lá no fundo, você não vai poder voar. Então, você vai precisar se lembrar de que para conseguir
salvar seu relacionamento usando o número 5, você vai precisar trocar as suas emoções pesadas por pensamentos leves, porque naturalmente eles te dão sentimentos bons e emoções leves, né? Então você vai fazer a sua parte, a parte que te cabe relativa ao número 5, sem passar pelo casulo, não vai dar. Então você vai se lembrar sempre disso, sem passar por essa avaliação interna e sem passar por essas transformações, né, de deixar o que é velho e pegar o que é novo, quebrar sua rotina e começar a buscar prazer de viver na sua vida, você não vai dar certo. Agora, um adendozinho é a questão do prazer de viver. Acontece que as pessoas sempre acham que prazer de viver é só comer e beber, né? As pessoas não saem desse patamar. E o que é que a gente descobre? Que a pessoa que vive só para comer e beber, ela passa a ter problemas, né? Porque ela fica vivendo só na materialidade da vida, sendo que ela precisa crescer para a espiritualidade. Ela precisa desenvolver a sua mente, ela precisa ter o seu lado, os seus sentidos, o seu lado material sobre controle. Ela tem que aprender a se autodominar. Então você vai aprender a se autodominar e a buscar prazer na sua vida com equilíbrio, para que você não perca a alegria, não deixe de ser faceira e não deixe de ser uma pessoa leve. Tá? E fico muito, muito grata pela presença de vocês, pelos comentários amáveis aí, né? Muito obrigada e até a quarta-feira, se Deus quiser.